Eleições 2024, está no ar o podcast do Voto, esse novo programa que nós estaremos apresentando durante a campanha eleitoral e que tem por objetivo proporcionar à comunidade sarandiense a oportunidade de fazer a sua escolha ouvindo os seus candidatos e tendo a oportunidade de conhecer o projeto de cada um. Sarandi, nessas eleições, terá duas chapas, uma tendo Pablo Luiz Allievi Mari, 36 anos de idade, como candidato a prefeito, e Leonir Cardoso, 61 anos de idade, como candidato a vice-prefeito. E também tendo a chapa que terá Reinaldo Antônio Nicola como candidato, o atual vice-prefeito, como candidato a prefeito, e Denise Gelain como candidata a vice-prefeito. No programa de hoje, nós estamos recebendo Pablo Luiz Allievi Mari, o Pablo Mari, e Leonir Cardoso. No programa de amanhã, nós vamos receber Reinaldo Nicola e Denise Gelain. Pablo Luiz Allievi Mari, 36 anos de idade, tem licenciatura em História e formação técnico em Transições Imobiliárias. Foi eleito vereador em 2020, quando começou a sua carreira política. Pablo Mari atuou também em várias entidades dentro do município de Sarandi. Leonir Cardoso, 61 anos de idade, formado em Administração de Empresa e Direito, vereador em Sarandi, com um mandato de vice-prefeito em Liberato e 2 mandatos de prefeito, também em Liberato Salzano, e 2 mandatos de prefeito na cidade, no município de Sarandi. Sarandi conta hoje com 17.176 eleitores que vão fazer a sua escolha no dia 6 de outubro e dizer quem querem que esteja administrando o município a partir de 1º de janeiro de 2025. Vamos à nossa entrevista. Bom dia, Pablo Mari. Seja bem-vindo ao estúdio da Rádio Minuano. Boa sorte na sua caminhada, na sua campanha. Bom dia, Gisele. Bom dia a toda a comunidade que nos acompanha. Uma satisfação estar aqui na Rádio Minuano. Me sinto em casa, grandes amigos. Felizmente, em todos os lugares que a gente chega, temos grandes amigos. O seu filho, Gisele, foi meu colega lá na Escola Machado, onde a gente se formou. Nos intervalos nós brincava de figurinha, bater bafo. Então a gente tem uma amizade muito grande com todas as pessoas, e aqui na Rádio Minuano é um dos lugares de Sarandi que a gente se sente em casa. Uma satisfação estar aqui hoje, trazendo para a comunidade os nossos projetos para o futuro de Sarandi. Leonir Cardoso, nosso bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Gisele. Bom dia, Pablo, nosso pré-candidato a prefeito de Sarandi. Se Deus quiser, será o prefeito de Sarandi. Também bom dia à equipe da Minuano, que está aqui na retaguarda. Muito bom dia à comunidade sarandiense. É com muita alegria que nós retornamos a esses microfones hoje para falar exatamente com você, sarandiense, em relação àquilo que nos for questionado aqui pela equipe da Minuano. Bom, União Brasil, representado aqui por Pablo Mari, Partido Liberal, PL, representado aqui por Leonir Cardoso, com apoio de mais partidos, entre eles o PP. Já tem um nome definido da coligação, já está acertado, já a parte do slogan da campanha, enfim. A coligação ela leva o nome de Sarandi Pode Mais, porque nós fizemos esse trabalho de união com muita humildade de todos os envolvidos. A comunidade ela assistiu de fora, então muitas desinformações correram, mas a verdade é que conforme andavam as conversas, todo mundo abriu mão, em algum momento ou outro, para que outras pessoas fossem candidatos. E chegou-se nessa configuração que a gente anunciou, então, com a minha pessoa e com o Cardoso, com o apoio desses 3 partidos. Aqui uma ressalva muito grande ao Partido Progressista pela humildade que teve, porque é com certeza o partido mais forte do nosso município, tem uma história incrível no nosso município, as maiores gestões de Sarandi passaram por esse partido. Tenho certeza que vai nos ajudar muito, não só na campanha, mas depois da campanha, na hora que nós precisar trabalhar, porque eles possuem um recurso humano muito importante para a gente poder colocar em prática todos esses projetos que a gente tem.
Prefeito Cardoso, o eterno prefeito Cardoso, né? Eu sempre o denomino como prefeito quando vou fazer as entrevistas, até porque o senhor tem uma história, toda uma trajetória como prefeito em Liberato Salzano e em Sarandi. Pré-candidato Cardoso, o senhor vinha sendo citado como possível, provável candidato na majoritária ao cargo de prefeito. E, num gesto de sua parte, acabou, dentro das conversações todas, concorrendo a vice-prefeito. Se sente tranquilo, bem, tudo certo para esse novo desafio? Não, tudo certo, Gisele e ouvintes da Rádio Minuano. Exatamente na linha que o Pablo falou, nós, tanto eu como o Pablo, durante todas as tratativas, acabamos declinando, inclusive, de concorrer a qualquer um dos cargos. O Pablo se colocou à disposição, inclusive, para concorrer a vereador, e no meu caso, eu declinei por completo. Porém, ao final, a partir de muitas e muitas tratativas, e também, principalmente, em respeito à opinião do povo, que é quem vota, quem é soberano e quem decide, os partidos entenderam que nós deveríamos, exatamente eu e o Pablo, nesta composição, o Pablo sendo o candidato a prefeito, aproveitando toda essa juventude, toda essa experiência que o Pablo tem também, um homem, como você falou, Gisele, que tem um histórico de serviços voluntários, tem um mandato bom de vereador, e entenderam que nós deveríamos unir exatamente a força do Pablo com a nossa experiência. Nós conversamos com o Pablo, estamos perfeitamente alinhados, todos aqueles que desejavam que o nosso nome figurasse na cabeça de chapa, eu quero dizer que serão atendidos em relação aos seus pleitos, porque nós não seremos um mero vice-prefeito, um coadjuvante. Nós teremos na administração do Pablo Mari um papel de trabalho, de luta, de colaboração permanente. É isso que eu queria assumir com a comunidade, este compromisso. Nós sempre fizemos política por missão e agora vamos fazer por missão, eu diria, ainda com mais afinco, com mais trabalho, com mais luta, porque nós estamos nos encaminhando já para a nossa reta final como político e queremos, então, entregar toda a nossa energia, toda a nossa experiência para que a população possa ser atendida nos seus anseios e naquilo que todos esses anos de experiência nos deram de percepção das sensibilidades e das dificuldades do povo sarandiense. Uma questão aqui complementando, né, do vice-prefeito. Existem alguns vice-prefeitos que se escondem, talvez para depois dizer que não tiveram culpa dos problemas. E eu vejo um vice-prefeito que eu cito aqui, que eu admiro muito, que é o Glauber, que foi vice-prefeito do Cardoso, que trabalhou muito, foi um dos nomes que nós conversamos, inclusive, e sobre coligações. Eu acho que é nesse estilo de vice-prefeito atuante como o Glauber foi, que será a participação do Cardoso, porque a gente tem muita energia quando é jovem, muitas ideias, mas as barbas brancas, elas conhecem os atalhos, elas sabem os caminhos para a gente chegar mais fácil aos objetivos, e essa aliança, essa união, essa energia da juventude que eu represento, com a experiência de quem foi um dos grandes gestores da nossa região, tem tudo para dar certo. Vamos entrar nos temas. Eu vou direcionar para cada um de vocês um tema, e aí fica o companheiro, né, o pré-candidato companheiro, fica livre para também opinar dentro desse tema. Então vou direcionar para o Pablo inicialmente, até porque vamos tratar de educação. O Pablo é professor de história, inclusive, né? Não sei se continua exercendo sendo professor ainda, estando em sala de aula ainda, mas vamos direcionar a questão educação para o Pablo. Sobre educação, o que vocês pensam para Sarandi? Bem, Gisele, eu tenho formação de licenciatura em História, atuei pouco como professor, porque logo que eu me formei, acabei entrando na vereança, e para a gente fazer um bom trabalho de vereador, a gente precisa de uma dedicação praticamente integral, tive que deixar de lado essa nova profissão que eu estaria entrando, para poder me dedicar mais à comunidade. Educação hoje
na nossa comunidade, a gente tem projetos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que a gente precisa fazer nos primeiros dias? A gente precisa voltar a dar 5 refeições de qualidade para as crianças que estão indo na escola. Isso é algo fundamental. Todos os estudos mostram que uma criança bem alimentada é o passo 1 para uma criança bem educada. Então, nesse sentido, logo que nós iniciarmos o governo, nós vamos trabalhar para colocar 5 refeições de novo e refeições de qualidade. Eu entendo, e quem me conhece sabe, eu não consigo ver um político como um bom político que ele trate as crianças, quando ele é gestor, diferente do que ele trataria os seus próprios filhos. Então eu quero cuidar das crianças de Sarandi como eu trato dos meus filhos. E eu não aceito nada menos que o melhor para as minhas crianças. A melhor alimentação, a melhor educação, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai voltar com as 11 peças de uniforme, nós vamos zerar as vagas de creche, porque não tem como a gente aceitar que uma mãe perca um emprego, perca uma oportunidade profissional, porque ela não tem onde colocar o filho. Isso é algo que a gente não pode mais aceitar com o orçamento que nós temos na educação. Um orçamento milionário, é o maior orçamento que existe dentro do orçamento público municipal. Então, isso nós temos que trabalhar e vamos trabalhar já nos primeiros dias para acontecer. Precisamos também valorizar os nossos profissionais. Os professores hoje do nosso município não estão recebendo na íntegra o que cumpre o seu plano de carreira junto com o piso nacional. Isso nós vamos ter que trabalhar dentro de gestão para fazer acontecer. As atendentes de creche é uma classe muito importante, são elas que cuidam das nossas crianças. E nós precisamos valorizar as atendentes de creches. Elas estão sendo deixadas um pouco de lado pelo poder público e nós não podemos isso. Elas cuidam dos nossos filhos quando eles são pequenininhos. Então a gente tem que valorizá-las, nós temos que dar toda a atenção, escutar as demandas. Eu, como vereador, escutei muitas demandas das atendentes, levei essas demandas para frente, infelizmente não foram atendidas e a gente vai colocar isso em funcionamento. E no terceiro ponto, que é o que a gente vai ver o resultado mais de médio e longo prazo, tem a ver com a forma de ensino, já mais questão mais pedagógica, que é incluir hoje, dentro da nossa grade curricular, atividades extracurriculares para ensinar nossas crianças tecnologia. O mundo hoje é tecnológico. Hoje, com um celular, tem gente ganhando muito dinheiro e a gente precisa ensinar para as nossas crianças isso. Precisamos dar acesso à tecnologia para elas. Nós precisamos ensinar, todos os países desenvolvidos estão fazendo isso com resultados positivos. A gente precisa ensinar finanças para as nossas crianças. A importância delas entender o que é um juro, porque eu vejo muitos jovens que saem da escola, ganham um cartão de crédito, e nossa, que maravilha, ganhei um cartão de crédito, limite de tanto, e vai lá quando vê, tá endividado, e depois que tu entra numa dívida com juro alto, é difícil de sair. Então, às vezes, por causa de 1, 2 meses de alegria num cartão de crédito, o cara perde 2, 3 anos da sua vida. Então, a gente precisa colocar isso dentro das escolas, esse ensinamento de finanças, porque isso promove a nossa sociedade, promove o jovem, torna a nossa sociedade mais rica, ajuda as pessoas a crescerem na vida. E a tecnologia é o que hoje o momento exige na formação dos alunos. São 30% do orçamento municipal que vai para a educação, né? Isso, pela lei orgânica do município é 30%, pela lei nacional no mínimo 25%. Certo. É num montante, um valor realmente muito grande, né? Se for analisar dentro do montante que a cidade de Sarandi, o município de Sarandi fatura hoje, né? Com certeza, é o maior orçamento. Bom, vamos seguir. Eu só gostaria, me permita aí, só para complementar aqui, assinando embaixo de tudo que o Pablo falou, e eu queria só reforçar que as creches continuarão. Nós vamos funcionar durante os 12 meses, vamos ampliar o horário para que as mães não tenham que, muitas vezes, contratar uma tata para buscar as crianças na creche, zerar a questão das vagas, como foi dito pelo nosso candidato a prefeito, e nós vamos retomar o almoçando na escola, em todas as nossas escolas,
que é um programa muito importante e muita gente tem no almoçando da escola a sua principal refeição, porque as famílias hoje estão trabalhando, é o pai, é a mãe trabalhando, é todo mundo trabalhando, inclusive às vezes os avós estão trabalhando, fazendo um bico para poder ter um pouquinho mais de qualidade de vida. E uma outra questão que eu queria também dizer é que nós vamos fazer a creche noturna. Não são muitas as crianças que necessitam da creche noturna, porém existem, como foi falado aqui com o Pablo, com a nossa equipe, com os nossos vereadores, existem algumas empresas aqui em Sarandi que já estão trabalhando no período noturno, às vezes 2 até 3 turnos, né? E aí nós temos uma quantidade que não é tão grande de crianças que precisam desse atendimento noturno. Então são inovações que vêm para os nossos alunos. E eu gostaria só de reforçar a todas as mães que estão ouvindo aqui a nossa entrevista, que nós criamos nos nossos períodos em torno de 800 vagas de creches, porque não há absolutamente nada que possa ser feito com mais importância para o poder público, que é cuidar os extremos. Nós precisamos nos preocupar com as nossas crianças, cuidar as nossas crianças, cuidar os nossos adolescentes. Nós precisamos ter sempre isso em mente, que ela precisa ser, de fato, a grande prioridade. Cuidar das crianças. As crianças são ingênuas, precisam exatamente desta proteção, e o poder público vai ser a mão junto com os pais, para cuidar bem das crianças de Sarandi. Um último ponto aqui, ainda dentro da educação, porque é uma das principais pautas nossas, é cuidar das crianças da educação, porque assim a gente garante o futuro. Eu trabalho no presente para garantir o futuro. Essa questão das vagas das creches noturnas. Pensa um pai e uma mãe ter que sair trabalhar e deixar seu filho sozinho em casa. Ele trabalha com o corpo num lugar e com a cabeça em outro. Então é algo importante que Sarandi precisa, visto pelo turno das empresas. E eu queria falar aqui também sobre a questão da inclusão e acessibilidade das crianças especiais, que hoje precisam de uma atenção. Há muitas famílias precisam de um apoio, porque nós temos hoje cada vez mais crianças laudadas dentro da escola, e nós vamos ter uma atenção para poder dar todo o apoio a essas famílias e a essas crianças dentro da educação municipal. Bom, vamos falar de saúde e vamos começar então, para falar de saúde, o candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, Leonir Cardoso. A lei nos obriga a dizer que são pré-candidatos, mas todo mundo sabe que, na verdade, é o que vai acontecer, né? Exatamente. Mas nós não estamos ainda em período eleitoral, então não há ainda o registro definitivo também das candidaturas, então tratamos como pré-candidatos. Leonir Cardoso, com relação à saúde. Olha, nós temos uma história construída de defesa e de proteção da saúde humana de Sarandi. Nós, quando assumimos o município, Sarandi atendia a sua população por poucas horas durante o dia e somente de segunda a sexta, num espaço modesto, inadequado, com filas diurnas e noturnas de dobrar quarteirão. E nós compramos o terreno, construímos o posto e colocamos para funcionar a saúde durante as 24 horas, inclusive saúde na área odontológica. E agora nós vamos acabar com as filas. O serviço público de saúde permanecerá durante as 24 horas, sem filas. Nós vamos contratar os profissionais necessários para que a população possa ser atendida imediatamente e possa retornar ao seu trabalho. Sendo que, especialmente, os idosos terão uma atenção diferenciada. É a audição, é a visão, é a saúde bucal. Não podemos, comunidade sarandiense, conceber que existam aqui na cidade de Sarandi pessoas que depois de 40, 50 anos de trabalho não consigam ver para ler, não consigam ouvir e não consigam mastigar os alimentos. Então nós já trabalhamos muito em relação a essa saúde, foram muitas próteses dentárias feitas nos nossos governos. Nós vamos retomar e vamos zerar este problema. Nós não teremos mais em Sarandi nenhum idoso que não ouça, que não enxergue e que não consiga mastigar. Um outro detalhe também que nós pretendemos atacar de forma muito forte é a questão das próteses
tem pessoas que teriam condições ainda de se locomover, porém não estão conseguindo se locomover por falta de uma prótese e estão há 8, 10 anos na fila de espera. A saúde da mulher, a saúde do caminhoneiro, a saúde da adolescente, a saúde do idoso, a farmácia funcionando durante as 24 horas, a ampliação da cesta básica de remédios, porque a população ela não pode ser atendida somente nos remédios da cesta básica, que é de obrigação do município. Nós precisamos ampliar essa cesta básica, os exames caros. Muitas vidas se perdem pela falta de um exame que custa um pouco mais e as pessoas não têm condições de pagar. E é nesses pontos que nós vamos atacar. As especialidades médicas, o médico do coração, o médico do pulmão. As pessoas precisam ser atendidas para terem qualidade de vida. E nós vamos cuidar muito da saúde novamente aqui na cidade de Sarandi. Complementando, dentro da área da saúde, nós precisamos também valorizar os nossos profissionais. Eles são a linha de frente, são eles que atendem as pessoas. Nós temos que também cobrar dos profissionais esse bom atendimento. E como é que a gente faz isso? Tudo que o Cardoso comentou aqui, eu sei que o maior especialista em gestão da saúde foi ele que implementou esses projetos. Próteses dentárias, na época do Cardoso, foram cerca de 5.000. Então, assim, para fazer o nosso povo sorrir de novo. Mas como que a gente faz isso? É com dinheiro. E é por isso que nós vamos aumentar a fatia do orçamento da saúde. Além de fazer gestão, que é gastar melhor os recursos que tem, e isso eu acho que vai ser um dos grandes diferenciais do nosso governo, vai ser a gestão de como a gente cuida do dinheiro público, porque a gente vai cuidar com todo zelo para fazer mais com menos, mas nós vamos aumentar o orçamento da saúde, porque não tem como o cara chegar depois de uma consulta que ficou 5 horas esperando, que é inadmissível, ele ainda não ter o remédio, ele ainda não ter uma fita de glicose, ele não ter, durante uma epidemia de dengue, um mangote para fazer um soro. Isso não é aceitável no nosso município, e para resolver isso, além da gestão, nós precisamos colocar mais recursos. Bom, esse é o programa Podcast do Voto. Hoje entrevistando Pablo Mari e Leonir Cardoso. Amanhã estaremos entrevistando o Reinaldo Nicola e Denise Gelain. Eu quero dizer que a ordem das entrevistas foram definidas por sorteio. E também quero perguntar aqui para o pessoal que está nos apoiando, o Jonathan, a Alexandra, nós estamos no Facebook, e depois o conteúdo vai para o YouTube ou está sendo transmitido já? Não. Depois o pessoal pode acompanhar também essa entrevista, o conteúdo vai estar no YouTube, né? E o pessoal poderá assistir na TV em casa, lá tranquilo, à noite também, quando quiser, vai estar disponível nas nossas redes, além de estarmos pelo rádio. Eu só queria, se me permite ainda, Pablo, só na questão da saúde, porque um dos serviços também que nós colocamos à disposição, os nossos governos na saúde, foi o SAMU Salvar. E quantas vidas foram salvas pelo SAMU Salvar? Colocamos no nosso primeiro tempo, depois no segundo tempo já colocamos mais uma ambulância, uma van nova, ambulância nova, e esse serviço foi um serviço que foi agregado e que foi muito, mas muito importante para a população sarandiense. Tá certo, vamos seguindo porque nós vamos falar agora, Pablo, trânsito e mobilidade urbana em Sarandi. Pois é, a questão do trânsito e da mobilidade urbana, Sarandi está atrasada pela cidade pujante que é. As mudanças do trânsito, elas de certa maneira favoreceram o fluxo, mas tinha outras maneiras de favorecer o fluxo sem prejudicar as pessoas. Por quê? Nunca na minha vida de sarandiense eu vi salas comerciais para alugar como eu vejo agora. E não há sinal de crise econômica maior do que esse. O comércio de Sarandi hoje está passando uma grande dificuldade porque as vendas caíram. Não funcionou. A gente precisa ter humildade de reconhecer isso para propor soluções. Porque quem não reconhece o problema não consegue resolver o problema.
O comércio, vinha gente de fora comprar em Sarandi, não está vindo mais. Nós estamos perdendo clientes, perdendo faturamento, perdendo impostos e perdendo empregos. Todos estão sofrendo com isso. O transporte urbano em Sarandi é uma necessidade. Está mais do que na hora de acontecer. Falta um pouco de coragem de implementar. Essa ideia de termos algumas linhas de ônibus fazendo as rotas bairro-centro, centro-bairro, principalmente no horário em que o pessoal vem para o trabalho e volta para casa para sua refeição ou volta para casa para descansar no final do dia, vai acontecer já no nosso primeiro ano. Porque uma coisa é aquele transporte mais esporádico e talvez Sarandi não comporte ônibus de hora em hora, pelo custo que tem o quilômetro rodado de um ônibus. E nesse caso nós temos aí os taxistas, os aplicativos hoje de veículos, os motoristas de aplicativos, que fazem um excelente trabalho em Sarandi e vão continuar fazendo esse excelente trabalho. Agora, esse cidadão que precisa vir para o trabalho, ele não tem como pagar táxi para vir trabalhar, depois para ir almoçar, depois para vir trabalhar e depois para descansar. Às vezes ele não ganha o que ele gastaria de táxi. Então ele precisa uma solução. A solução é um transporte urbano. O transporte urbano hoje em Sarandi já há leis que prevê que ele será subsidiado pelo poder público. Então é desta maneira que nós vamos atuar, para o nosso povo poder vir trabalhar. Ele vindo de ônibus já é uma vaga a menos que ele ocupa nos estacionamentos. Vocês pretendem alterar, em caso de Vitória, alterar a forma de estacionamento? Nós tínhamos estacionamento oblíquo e agora temos o estacionamento paralelo na Avenida Expedicionário, na Avenida 7 de Setembro, enfim, em algumas ruas da cidade. Eu não sei se já houve uma discussão com relação a isso entre vocês, mas vocês pretendem alterar essa questão do estacionamento? Sim, a gente tem discutido este ponto. Temos ido escutar os mais interessados e algumas mudanças serão feitas. O nosso foco é em criar mais vagas de estacionamento, conseguir fazer rotacionar as vagas existentes. Como vereador, eu fiz algumas proposições que infelizmente não foram ouvidas pelo Poder Executivo. Tivessem sido ouvidas, hoje nós estaríamos passando uma situação melhor no centro de Sarandi. Então, em alguns pontos, com certeza, vai voltar o estacionamento oblíquo sem perder a mobilidade. Nós não podemos tirar o fluxo que a nossa avenida precisa, mas nós precisamos criar mais vagas de estacionamento e conseguir rotacionar as mesmas. Eu só queria complementar, Gisele, que a população aqui central, aqui especialmente, que tem comércio, com certeza está na audiência e também muita gente está na audiência. Porque quando você fala em melhorar a questão das vagas de estacionamento, você fala na geração de empregos, na viabilização de negócios e você fala também no atendimento da população como um todo que precisa exatamente destas vagas, porque a população tem uma preferência muitas vezes pelo comércio, porque o grande comércio está localizado no centro da cidade. E muita gente está tendo dificuldade de acessar a esses comércios também. Então, de certa forma, com este projeto que prevê uma revisão, um reestudo, uma reanálise e prevê principalmente o atendimento da população. Nós vamos ouvir exatamente a população, ouvir as pessoas que têm os investimentos, para que a gente possa fazer, como disse o Pablo, um sistema que possa atender de fato e que nós não tenhamos mais peças comerciais fechadas, né? Salas vagas por uma questão da criação de um modelo que não deu certo e que precisa ser revisado. Bom, dando sequência aí, segue agora o Cardoso falando sobre promoção social. Já comentei isso, né? Fique à vontade, estou direcionando uma pergunta para cada um de vocês, mas fiquem à vontade para trocarem ideias aí, sem problema. Olha, eu queria dizer, Gisele, quando você fala em promoção social, que é um assunto que me toca profundamente. Porque eu conheço a população mais carente do município de Sarandi e tenho uma identificação muito grande. Meu falecido pai tinha uma identificação muito grande, a minha mãe tinha uma identificação muito grande. E nós mesmo morando no interior, acabavam as pessoas que tinham dificuldade de alimentação,
antigamente, nesses interior, que também existia, né, num período bem anterior, e as pessoas acabavam se socorrendo na casa da minha mãe. E a minha mãe sempre dizia o seguinte: onde come 4, come 5, onde come 10, come 11, come 15. E então eu nasci numa família que sempre teve esse sentimento de responsabilidade em relação às pessoas mais pobres. Uma outra coisa que minha mãe dizia, muitas vezes a gente se queixava disso, se queixava daquilo, criança, ela dizia: pessoal, vocês precisam olhar para trás, que vocês vão ver que tem pessoas com ainda mais dificuldades. Então, nós temos esse sentimento de que existem aqui em Sarandi muitas pessoas que precisam da promoção social, da assistência social. São famílias que por um motivo ou por outro não têm emprego, são famílias que têm problema de saúde, e principalmente o idoso. Tu não imagina, eleitor sarandiense, quantos idosos que neste momento não estão conseguindo mais fazer as suas refeições por conta de uma cesta de remédios muito cara, por conta de consignado nos bancos que estão levando praticamente 30%, 40% do seu salário. Então nós vamos criar a cesta básica do idoso. E o idoso vai voltar a comer de novo um frango, uma carne, vai voltar a ter, como disse o Pablo, os mesmos alimentos que nós temos na nossa mesa. Eu creio que é o mínimo que nós podemos fazer em relação àqueles que deram tanto ao longo da sua jornada, que é garantir para o idoso o acesso à saúde e garantir o acesso à alimentação. Nós não podemos mais permitir que o idoso faça da sua refeição vinculada a ovo e arroz, ou a polenta e a ovo, quando tem. Infelizmente, nós temos muitos problemas ligados aos idosos. Se você perceber, você vai ver, especialmente quem está como eu, com problema de saúde, que eventualmente frequenta os locais de saúde, você vai perceber que ali estão os idosos com uma presença frágil, uma aparência frágil, que indica a falta de alimentação. Então nós vamos cuidar dos nossos idosos e vamos cuidar de todas as pessoas vulneráveis que precisam de assistência. Cesta básica, suficiente para alimentar o mês todo, cesta básica com produtos de qualidade, para que a nossa gente que esteja vulnerável volte a se alimentar adequadamente. Eu quero assinar embaixo aqui do que o Cardoso disse. Hoje, uma sociedade rica que nem a nossa, a gente não pode deixar ninguém passar fome. E a cesta básica, ela tem que ser para durar o mês inteiro. E eu não admito, e eu volto aqui a um ponto que quem me conhece sabe, eu não admito um gestor público que ele considere dar para alguém algo que ele não compra quando ele vai no mercado. Será que os nossos políticos estão comendo arroz de terceira? Farinha de terceira? Quando eles vão no mercado? Eu acho que não. Nós precisamos da qualidade quando a gente entrega uma cesta básica maior, que dure o mês inteiro e que tenha qualidade no alimento. Porque a gente não pode tratar os outros diferente do que a gente trata a nós mesmos, diferente do que a gente trata as pessoas da nossa família. Isso é fazer política por missão e é assim que a gente vai trabalhar. A gente vai fazer apoio às famílias de baixa renda, nós vamos integrar as secretarias, não vai mais trabalhar a saúde, a assistência social e a habitação de forma isolada. Hoje o mundo é dinâmico e a gente precisa trabalhar de forma unida, porque senão a gente não consegue fazer promoção social. Pablo, vamos seguindo adiante. Habitação é o tema. Eu acho que eu sou um dos maiores conhecedores de habitação popular no nosso município de Sarandi. Porque o meu ramo de negócios, onde eu me coloquei à disposição da comunidade para gerar valor, foi fazendo habitação popular em Sarandi. Ninguém encaminhou ou construiu mais Minha Casa, Minha Vida, que eu, através da minha empresa, através da parceria, do emprego que eu tenho em outras empresas. Então eu entendo bem o que é um casal realizando o sonho de ter a casa própria. Eu, como vereador, tentei de várias maneiras auxiliar o governo, que independente
Hoje estamos adversários por causa de uma candidatura, mas até então eu sempre trabalhei ajudando. Inclusive, fui eu que levei o prefeito até Brasília quando foi firmado o convênio das 200 casas do loteamento que está sendo construído lá no bairro Vicentinos. Então, para mim, a habitação é fundamental. Nós precisamos garantir o direito que cada família tenha um lar. Nós vamos dar andamento, continuidade a todos os projetos existentes. Esse negócio... Essa é uma pergunta que... Pois é, uma questão assim que eu até ia perguntar depois para vocês. Essa questão de que a gente percebe em vários municípios, enfim, isso acontece, que quando há uma mudança de uma alternância de poder, digamos assim, o que assume para de executar as obras do que estava anteriormente. Vocês pensam isso dessa não vai forma? mais acontecer. Nós temos que criar uma nova cultura política em Sarandi, e essa cultura política é de que Sarandi tem que estar acima dos partidos. A própria coligação nossa já demonstrou isso. Nossa atuação na Câmara de Vereadores, eu, a bancada do PL, a bancada progressista, demonstrou como é que se faz oposição consciente, colocando sempre o interesse da população acima dos interesses partidários. Diferente de algumas pessoas que, quando tiveram a caneta na mão na Câmara de Vereadores, faziam de tudo para engavetar projetos e impedir que Sarandi avançasse. Perdemos alguns anos por esse tipo de atitude na Câmara de Vereadores. Então, isso é uma prova de que nós vamos dar continuidade a tudo de bom que está acontecendo no nosso município. Os programas habitacionais do município de Sarandi terão continuidade e nós vamos fazer mais. Nós vamos fazer a regularização fundiária, que todo mundo diz que faz e não faz. Por quê? Porque é difícil. Tem que ter gente que entende. E eu entendo da regularização fundiária. Temos pessoas hoje que já se disponibilizaram para nos ajudar nisso, porque regularização fundiária é a garantia de que a pessoa é proprietária, aumenta o capital, gera dignidade. Além disso, nós vamos criar um programa habitacional voltado ao trabalhador de Sarandi. Voltado ao trabalhador, aquela pessoa que trabalha diuturnamente e não consegue realizar o sonho da casa própria, vai ter um programa voltado para ele. Além dos programas existentes, nós vamos ter um programa habitacionado voltado para aquele cidadão, para aquela cidadã que trabalha e está com dificuldade de realizar o sonho de ter uma casa para chamar de sua. Só me permita aí, Pois não. Pode questionar. O senhor não precisa pedir permissão, não. São livres aí para... Então, eu só queria complementar aqui para a população, dizer o seguinte para a população sarandiense, que eu, no início da minha jornada, paguei aluguel aqui no Bastião, onde é a farmácia São João Próximo Cooperativa. Ali nós tínhamos ali uma pequena habitação e residimos aí em 7 guris quando nós trabalhamos. Faz tempo isso, né? Faz tempo, quando trabalhamos aqui em Sarandi, no início da nossa jornada. E depois, por muitos anos, nós locamos casa. E o aluguel para o trabalhador, ele faz muita falta. Aquele dinheiro que você precisa pagar a locação da tua habitação, da tua casa. E nós, quando prefeito, fizemos o loteamento Novo Tempo, o 1º de maio e o Vicentinos 2. Aliás, as últimas casas que foram construídas, em torno de 150 casas, foram construídas no nosso período, porque nós sabemos da importância de livrar as pessoas desta despesa mensal do pagamento do aluguel. E além daquilo que o Pablo já reafirmou aqui, os compromissos da continuidade, eu queria dizer que tem pessoas que precisam do lote, do terreno, porque tem acesso a crédito para fazer a casa. E tem pessoas que não têm acesso ao crédito nem para comprar lote e nem para fazer a sua casa. Então nós vamos atender as pessoas que precisam de casa e de lote com casa de lote. O lote é uma pequena casa. E as pessoas que têm condições de acessarem ao crédito ou de construírem as suas próprias custas, a sua casa, terão também esta possibilidade. E além das áreas de terras
que o município já possui, nós vamos comprar novas áreas de terra. Porque este programa é um programa que ele vai continuar. E nós queremos entregar todos os lotes que já foram adquiridos, que estão inclusive passando pela construção da infraestrutura, e ao passo em que vamos comprando novas áreas para seguir nesse projeto, a fim de que o trabalhador sarandiense e de que as pessoas que sonham em terem a sua casa própria realmente possam ter a sua casa. Porque nós sabemos da importância para o cidadão dizer, olha, eu resido no bairro tal e felizmente esta casa é uma casa pequena, mas é uma casa minha. É a casa da minha família. Isso dá muita segurança e dá muita qualidade de vida. Bom, seguindo adiante, vamos falar de um outro tema também muito importante, até porque o município de Sarandi hoje ele tem 17.176 eleitores, mas a população sarandiense passa tranquilamente dos 25 mil, embora o IBGE apresente um número aí de 23 mil, que eu duvido que seja a realidade, porque o que Sarandi tem crescido, né, em termos de população também é muito grande. Mas vamos tratar dessa questão da segurança pública, Pablo. Segurança pública é um tema necessário nesse momento e muito necessário. Né? Muito necessário. Nós hoje temos uma boa parcela da população convivendo com o medo. O medo de deixar o seu filho andar sozinho na rua, de deixar as crianças brincar até tarde na rua. E a gente precisa recuperar a confiança das pessoas na segurança do município de Sarandi. A gente vai trabalhar com um reforço na segurança nos bairros, que é onde a gente mais tem problemas de furtos e tudo mais. Nós vamos criar policiamento comunitário, que hoje muitas cidades do Brasil utilizam e funciona bem, que é uma rede de contatos e ligações diretas para dar agilidade quando a gente precisa de segurança. Nós vamos ampliar o vídeo monitoramento, modernizando as câmeras, inclusive colocando aquelas que identificam as placas, porque hoje entra um veículo. Normalmente os assaltos mais complicados, vou dar aqui o exemplo que aconteceu há alguns anos, em bancos, é com veículos furtados. No momento que entrar um veículo furtado, essa identificação de placa, esse sistema funciona em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ela gera um alerta e a gente consegue se antecipar. Então o sistema de vídeo do monitoramento tem que ser ampliado e modernizado. Nós precisamos também, quem me conhece sabe o quanto eu tenho cobrado isso nesses meus anos de vereadores, mas infelizmente eu não tinha esse poder, se Deus quiser teremos, para implementar a guarda municipal. Hoje, a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, eles têm muita demanda e eles dão o melhor deles, mas a comunidade ainda precisa algo mais. E aí entra as guardas municipais, que é uma força de segurança complementar às forças de segurança existentes e é uma força de segurança que responde ao prefeito. Brigada Militar, ela responde ao governador. Então eu brinco que a gente pede para a brigada. O prefeito não manda na brigada, ele pede, mas a guarda municipal responde ao prefeito. Então, se tiver acontecendo alguma situação, o prefeito vai ter autoridade, tem autoridade para ligar para a guarda municipal e dizer, eu preciso que vocês façam isso. Preciso que vocês vão em tal lugar, preciso que vocês façam uma ronda. Então, a Guarda Municipal hoje é uma das ferramentas para a segurança pública mais eficientes que tem e nós vamos trabalhar isso para tornar realidade em Sarandi. Bom, seguindo adiante, vamos lá para agricultura e obras, porque a gente vem tratando de temas urbanos, né? Bastante temas urbanos na entrevista, e não chegamos, vamos lá, senão o pessoal vai achar, poxa, não vamos falar, não vai perguntar sobre agricultura. Tem tanta coisa obras, que fica... É verdade. Agricultura e obras. Cardoso. Olha, eu queria falar da agricultura, dizer que nós vamos, infelizmente, nós passamos por um momento de muita dificuldade em relação aos acessos para os nossos agricultores. As estradas que antes estavam britadas, infelizmente, neste período atual, encontram-se pelo menos uma grande parcela delas com muita dificuldade, o pessoal tendo muita dificuldade de acessar, inclusive, as suas propriedades. O
o ônibus dos alunos, o caminhão do leite, os próprios veículos pequenos de passeio dos nossos agricultores estão com muita dificuldade. Então nós vamos retomar a britagem das nossas estradas. Além da britagem das estradas, nós vamos fazer pavimentar o segundo acesso do Barreirinho com o asfaltamento do Atiaçu e o asfaltamento do Aquanol, que são os nossos 3 distritos. E também existe um pedido muito grande das comunidades para melhorar, de preferência com pavimentação asfáltica, o acesso de um roteiro turístico que nós temos na linha Coxo, o acesso também aqui do roteiro aqui da Sanga do Leão, enfim, existem outros acessos. E a pavimentação da Sarandi Natalino, que vai inclusive proporcionar muito desenvolvimento para Sarandi, porque nós somos aqui um polo regional, nós estamos num entroncamento rodoviário, e aí nós teremos então um entroncamento rodoviário ainda maior por conta de que muitas pessoas passarão a utilizar este caminho para acessar aqui a cidade de Passo Fundo, a cidade de Erechim, por conta da construção da nova ponte que vai facilitar esta interligação, os acessos, e Sarandi vai ganhar muito com isso. E uma questão de obras é a questão dos trevos, especialmente em relação ao bairro Vicentino, ao bairro Santa Catarina, ao distrito industrial, toda essa região que ela é muito povoada por indústrias e também por população. Nós vamos, de fato, a exemplo do que nós fizemos já, nós fizemos aí o viaduto Edmir Castelli, fizemos a ciclovia do Trabalhador, iniciamos a passarela, a construção da passarela, da passagem segura ali na Santa Catarina, que vai ser concluída. Além de tudo isso, nós vamos fazer estas obras, vamos executar estas obras para que a população destes bairros fiquem livres dos acidentes, porque essa região da cidade está crescendo muito, vai crescer ainda muito mais, e muita gente está se estabelecendo às margens dessa rodovia, o que ampliará ainda mais o fluxo. Então tudo isso são obras importantes. Evidentemente que tem outras obras que eu vou deixar para o Pablo aqui, que ele tem inclusive ele tem várias ideias. Aliás, várias ideias não. Tudo isso que nós estamos falando são ideias do nosso governo e que vão ser ainda ampliadas, porque a população, ela exatamente percebendo a viabilidade das nossas candidaturas, não para de sugerir. Todos os dias nós recebemos o plano de governo de vocês não está pronto, sugestões. Está ainda sendo aberto por causa até dessas ideias da população, e ninguém conhece mais os seus problemas do que as pessoas que sofrem eles todo dia, e nós temos que propor as soluções primeiro, então a gente precisa ouvir, e estamos ouvindo atentamente. A agricultura, nós precisávamos um programa só para ela. Eu bateria aqui em dois pontos, que é a sucessão familiar, que nós precisamos trabalhar para segurar o jovem no campo, incentivar a diversificação nas propriedades, para gerar mais renda por metro quadrado, e isso vai favorecer a manutenção das famílias no interior, e o básico, a estrada. Mas eu queria falar aqui sobre obras dentro de um tema que também precisaria ter um programa específico para ele, que é o esporte em Sarandi. Esporte hoje é algo fundamental na qualidade de vida para todos. É a paixão que move os jovens, é o melhor porta que a gente tem para trazer os jovens para um bom caminho, para poder dar um direcionamento. Fora a questão da saúde, que o esporte não é só para o jovem, é para o adulto, ele é para o idoso, ele é para a criança. Isso diminui os problemas de saúde, ele melhora a nossa educação. E nós queremos e vamos fazer no nosso governo uma arena de esportes em Sarandi, com um campo de futsal oficial, para no mínimo 3.000 lugares. Essa arena vai ser referência regional, porque nós temos hoje 2 times já jogando, 2 times masculinos jogando gauchão, nós já temos times femininos jogando gauchão, e a infraestrutura voltada para o esporte em Sarandi hoje não comporta o que o jovem, o que o adulto, o que o idoso, o que a criança quer praticar de esporte em Sarandi. Então nós vamos construir em Sarandi esta grande arena esportiva, que além de poder receber esses jogos,
também vai servir como centro de eventos, shows, espetáculos, grandes palestras, porque vai estar disponível para a nossa população. Nós queremos concluir o Parque Municipal, a área foi adquirida na época pelo governo Cardoso, adquirida, paga, e que ficou lá 4 anos esquecida. Nós vamos concluir o Parque Municipal com a pista de arrancada. Nós queremos também incentivar a prática do tiro. Hoje nós temos clubes de tiro que podem receber campeonatos estaduais em Sarandi. Eles só precisam de um espaço para promover esse esporte. Nós queremos recolocar também dentro do esporte, já saindo um pouquinho das obras, indo para os esportes, porque o tempo é curto, mas a questão de retomar as competições esportivas em Sarandi. Nós já fomos referências, nós precisamos retomar essa referência dos esportes. Nós temos que fazer parceria com as comunidades, com as associações que hoje nós temos em Sarandi, com excelentes projetos dentro da questão do esporte, e nós vamos fazer isso em nosso governo. Mas pontuando aqui essas 2 grandes obras, que é o nosso Parque Municipal, tanto para lazer quanto para esporte, quanto a arena esportiva, que vai ser uma realidade em Sarandi. Bom, já que você falou da construção, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para vocês, que será feita naturalmente para o candidato Nicola e a Denise amanhã. Será que dá para concluir a Casa da Cultura nos próximos 4 anos? Porque esse assunto é recorrente em Sarandi. Eu acho que faz uns 25 anos que foi iniciado aí essa obra e ninguém concluiu. Eu não quero voltar ao passado, porque ela teve o seu lançamento e um planejamento complicado, porque onde é que se estaciona se tu fizer um evento, que nem a arena? Nós precisamos de um lugar com estacionamento para receber 3.000 pessoas. Não adianta eu jogar a arena esportiva num lugar em que não cabe estacionamento. E a Casa da Cultura teve isso. Então ela teve no seu planejamento algumas falhas. E essa situação, eu acho que ela pertence à comunidade. Uma coisa que nós vamos implementar em nosso governo é o orçamento participativo. Parte do orçamento vai ser a comunidade que vai decidir. Por exemplo, será que era a Praça Farroupilha que tinha que ser reformada ou eram as praças do bairro que tinham que ser feitas? Vamos ouvir a comunidade. Então, no nosso primeiro ano, nós vamos fazer um levantamento da Casa da Cultura e levantar possibilidades. Para terminar custa tanto, para remodelar custa tanto, para derrubar custa tanto, enfim. E vamos pedir para a comunidade a sua opinião. O que você, comunidade, acha que nós temos que fazer? Porque é um assunto tão recorrente que eu acho que cabe à comunidade tomar a decisão final sobre a Casa de Cultura. Sarandi precisa de um local, mas o orçamento que o município me passou para concluir a Casa de Cultura é o orçamento que a gente precisa para fazer a arena esportiva. Vamos seguindo, então. Só para lembrar vocês, na questão do... nós temos 5 minutos ainda dentro do previsto. Começamos com um pouquinho de atraso, foi isso, né, Mitchell? 52 minutos do programa agora. 52 minutos. 8 minutos. 8 minutos, então. Por favor, Carlos. Não, eu só queria... O Pablo entrou aqui na questão dos esportes, da cultura também, que é uma questão muito importante ligada à valorização dos nossos artistas. Não a valorização de um artista ou de 2. Nós precisamos valorizar todos os nossos artistas. Voltar aos grandes espetáculos que já aconteceram aqui em Sarandi, que inclusive atraíam visitantes de toda a região, com o envolvimento da comunidade, o envolvimento dos estudantes, com o envolvimento das pessoas da terceira idade, exatamente para que a população possa se sentir incluída e protagonista da sua própria história. Esta é uma questão que nós estamos... Existe algumas pessoas ligadas à cultura que estão organizando sugestões e nós vamos, no momento oportuno, apresentar para a nossa comunidade, a fim de que a comunidade possa saber, nesta campanha e pré-campanha, exatamente os nossos planos em relação a estas obras importantes. E uma das obras muito importantes que foi agora falada pelo nosso pré-candidato a prefeito, Pablo Mares, se Deus quiser, nosso futuro prefeito, é em relação ao aproveitamento dos 13 hectares de terra que nós compramos e estão localizados aqui em frente à tenda Quitanda Sarandi,
que tem um acesso aqui pela 386, tem um acesso interno aqui também, para que a gente possa aproveitar e realmente construir o grande parque da família, onde as pessoas possam ter uma oportunidade, porque hoje as pessoas bem economicamente, ou melhor economicamente, se dirigem nos finais de semana para suas casas aqui na barragem, para os seus sítios no interior. Porém, a população que mais precisa desses espaços não possui um local para se deslocar. Então nós vamos criar ali o grande parque da família, dos esportes radicais, para que a gente possa, enfim, oferecer todas essas possibilidades, especialmente para as nossas crianças, que além das praças, elas tenham mais esta opção de integração e de divertimento e de vivência, assim, de boa vivência nos finais de semana. E as praças que hoje nós temos em alguns bairros vão ser construídas em todos os bairros. Nenhuma criança pode estar privada de participar no seu bairro de uma praça. A praça é muito importante para a integração e para o desenvolvimento das nossas crianças. Bom, ainda em obras. Naturalmente, Pablo, que nós vamos realizar aqui outros programas em que pretendemos realizar várias entrevistas para que a população possa, dessa forma, fazer uma escolha, né, com mais transparência e tranquilidade. Mas eu não posso deixar de tocar nesse tema. Eu sei que você gostaria de falar mais. Nós temos aí previsto temos umas 4 minutos, 5 minutos de programa. Eu não posso deixar de tocar no último tema que eu preparei aqui, que é indústria e comércio. Que correndo, que nem fazia o Enéas. Obras ainda. Nós vamos dar continuidade. Então, tanto a APAI quanto o Centro de Idoso vai ser dado continuidade. Nós queremos construir um centro de recuperação de dependentes químicos no nosso município de Sarandi, em parceria com as entidades que já fazem isso. Nós vamos tornar os nossos estabelecimentos públicos 100% movidos à energia solar, com uma grande usina solar, e nós vamos criar também um centro de triagem e reciclagem para valorização desse pessoal que trabalha com material reciclável, com os nossos catadores, para aumentar a renda deles e dar mais qualidade de vida ao seu trabalho, além de nós começar a reciclar o nosso lixo em Sarandi. E isso entra num eixo de sustentabilidade que também tem uma página importante dentro do nosso plano de governo. Quando a gente vai para desenvolvimento econômico, vamos fazer o seguinte, então, Jonathan, vamos esticar mais 10 minutos para que vocês possam falar da indústria e comércio. A gente tentar resumir temas, 4 anos que a gente vai fazer em 1 hora. Fica apertado, mas fica apertado. E aí depois, amanhã, a gente vai fazer o mesmo tempo que levarmos hoje aí para... Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente está falando em aumento da renda da população, aumento da arrecadação dos impostos, além do crescimento econômico de toda a sociedade. A gente quer incentivar o empreendedorismo local e cooperativismo. Nós vamos criar um centro de apoio ao empreendedor, facilitando o acesso dele a microcrédito, incentivar a formação de cooperativas com oferecimento de suporte técnico e jurídico. Hoje o nosso empreendedor, nós temos hoje nos bairros de Sarandi empreendedores com excelentes ideias, mas como lá na escola eles não tiveram os conhecimentos para um planejamento econômico, hoje eles têm uma grande dificuldade de se formalizar para acessar o mercado e conseguir crescer. Então uma das ideias é incentivar esse empreendedorismo local, esses microempreendedores que a gente tem nos bairros para fazer eles crescer, se desenvolver. Também queremos desenvolver mais feiras e eventos, inclusive feiras nos bairros. Porque hoje, como eu disse, existem excelentes empreendedores nos bairros que não conseguem colocar à venda o que eles produzem, não têm acesso a mercados e a gente tem que desenvolver isso. Também uma política de inclusão digital para permitir que as pessoas consigam comercializar os seus produtos na internet. Hoje é o canal que mais possibilitaria o crescimento econômico de Sarandi, seria utilizar a tecnologia, utilizar esses marketplaces que eles chamam na internet para comercializar os produtos locais dos nossos trabalhadores.
tem as nossas agroindústrias, tem os nossos microempreendedores, tem os nossos grandes empreendedores, e essa, como é uma tecnologia nova, mesmo empresas solidificadas, às vezes têm dificuldade de acessar esses mercados. Todas as indústrias de Sarandi, quantas delas hoje utilizam um marketplace, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, para fazer as suas vendas? E nós vamos dar consultoria gratuita para permitir que isso comece a acontecer dentro do nosso município. Sei que o Cardoso também tem algumas ideias, vou deixar ele falar. Eu queria dizer o seguinte: nós fizemos, no nosso período, ali a infraestrutura do Distrito Industrial Mário Zandoná. E aquilo permitiu que nós pudéssemos utilizar todo aquele complexo em pouco tempo, porque nós temos aqui um sangue empreendedor aqui em Sarandi. E depois nós construímos o Distrito Industrial Germano de Césaro. E agora nós vamos construir, e construímos também, aquele mini distrito industrial localizado na Santa Catarina, que tem ali 3 indústrias pujantes, inclusive ali a Criare, a Sousano Móveis e a Gráfica Costa. Então nós vamos para um terceiro distrito industrial, exatamente para que a população que tem já pequenos empreendimentos possa ampliar, e existe também gente que estão sonhando com um empreendimento, mas precisam deste apoio inicial. Então é uma questão muito importante que nós já estamos mapeando áreas industriais, áreas de terra, aqui próximos à cidade, com potencial para receberem o novo distrito industrial. Então eu queria tranquilizar todas as pessoas que ainda não foram beneficiadas, prestadores de serviço, indústrias de todos os segmentos. Vamos oferecer à cidade de Sarandi também para outras regiões. Nós tivemos agora com aquele problema da enchente na região metropolitana e de Lajeado para frente, ali ligando até Porto Alegre. E nós sabemos que também ali existem muitos empreendedores que estão mapeando o Rio Grande para estabelecerem os seus novos empreendimentos. Então esta é uma questão que nós vamos tratar. Sarandi terá no nosso governo uma pessoa dinâmica, uma pessoa com muita dedicação, que vai cuidar exatamente desse segmento para que todos possam ser beneficiados. Uma outra questão que é muito importante e que nós vamos fazer já de imediato é a questão da saúde. A saúde gera muitos empregos e gera tranquilidade para a população. Então nós precisamos pensar na saúde curativa de média e alta complexidade. E para isso nós vamos manter um fino trato em relação à questão do nosso hospital, para que ele possa receber esses serviços. Isso vai gerar muitos empregos na área de enfermagem, técnica de enfermagem, médicos, e a nossa população vai ficar tranquila e não terá que fazer esses deslocamentos para outras cidades. Um outro ponto importante: nós vamos, junto ao Estado do Rio Grande do Sul, a par desta ampliação dos serviços, nós vamos colocar Sarandi como referência regional em todos os serviços. Cada município pode sonhar em ser uma referência. Todos os municípios, cada um evidentemente defende o seu interesse, porém Sarandi precisa ser referência em todas as áreas de saúde. Não é possível que nós continuemos procurando uma referência numa outra cidade, que eu vou evitar aqui declinar o nome, porque depois poderá ter um aproveitamento político em relação a determinada cidade. Mas todos que estão nos ouvindo sabem que muita gente precisa se deslocar, às vezes 3 da manhã, 4 da manhã, em serviços que podem ser prestados aqui na cidade de Sarandi, para nós e para toda esta região. Então, queria também assumir este compromisso aqui, junto com o Pablo, com a comunidade sarandiense, que nós vamos procurar e vamos gerar muitos empregos nesta área, e a população inteira de Sarandi da região será beneficiada. Leonir Cardoso, candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, e Pablo Luiz Alieve Mari. Até perguntei se você era parente da Alexandra.
a Lieve, que trabalha com a gente aqui. Depois vamos investigar aí para ver se é parente ou não. Mais de longe. 36 anos de idade, candidato a prefeito. Temos um minuto ainda. Pois não. Eu gostaria de agradecer à comunidade sarandiense por parar para nos ouvir nossos projetos. E eu gostaria também de deixar um pedido aos nossos adversários para a gente fazer uma campanha limpa. A gente sabe que a gente não consegue comandar todos os nossos apoiadores, mas a gente pode passar para eles uma mensagem de fazer uma política educada. Se quiserem me atacar, tudo bem, eu sou o candidato, mas deixem de lado minha família, que infelizmente a campanha nem começou. E a minha família, minha esposa, meus filhos já foram alvos de algumas campanhas de difamação, promovidas por pessoas ou contas fakes criadas por pessoas vinculadas ao poder público. E eu acho que Sarandi tem que superar isso. Sarandi, o nosso povo é um povo educado, é um povo ordeiro, é um povo que sabe o que quer, é honrado. E esse tipo de política nós temos que deixar de lado. Então, assim como eu me comprometo e com todos os meus apoiadores eu passar essa mensagem que nós vamos fazer uma campanha limpa, eu deixo aqui o pedido para os nossos adversários para falar com essas pessoas que estão já usando as redes sociais para atacar com mentiras, que isso não leva a lugar nenhum e não é o que Sarandi quer ver. Sarandi quer ver os nossos projetos, não quer ver quem sabe ofender melhor ou quem sabe mentir mais. Então essa é a minha mensagem final para a comunidade sarandiense, a qual eu com muito orgulho hoje sou pré-candidato para poder servir a ela, porque para mim eu estou me candidatando a uma vaga de emprego e se quiserem me contratar, eu vou trabalhar os próximos 4 anos com toda a minha dedicação para fazer o melhor para a minha comunidade. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês, mais uma vez desejar uma boa sorte durante essa caminhada, que nós possamos, que a população de Sarandi possa aproveitar essas entrevistas. Teremos novas entrevistas com vocês, como teremos também com o Nicole e com a Denise, e que o povo possa aproveitar isso para fazer a melhor escolha. O programa Podcast do Voto volta amanhã às 11 da manhã com Reinaldo Nicola e Denise Gelain.